reitero o meu voto no sentido da improcedência das ações de... Obrigado, presidente. Eu cumprimento o doutor Alberto Ribeiro e o doutor Luciano Godoy pelas sustentações orais realizadas. Mas, presidente, eu inicio já dizendo que até fui ler de novo a resolução, que a partir das sustentações orais, porque quem não leu a resolução acha que a vida do juiz acabou. Que o juiz, como disse da tribuna, o novo advogado, vai ter problema de levar os filhos na escola, o juiz vai viver numa bolha. Com todo respeito, a resolução não passa nem perto disso. O próprio advogado disse que foram 28 casos em 7 anos para 18 mil juízes. 28 casos em 7 anos para 18 mil juízes. Ou seja, o que fez a resolução foi dar segurança jurídica a um fato novo que não existia à época da Lomã, não existia à época da Constituição de 1988, e o CNJ, exatamente a partir de verdadeiros absurdos que vinham ocorrendo na magistratura, pontuais. O eminente ministro Dias Toffoli, que era presidente à época, nós conversamos muito sobre isso, até porque foi na mesma época do inquérito, o denominado inquérito das fake news, e alguns magistrados embarcaram em discurso de ódio, alguns magistrados embarcaram em atividade político-partidária, porque é atividade político-partidária, um magistrado da comarca apoiar ostensivamente um candidato, qualquer que seja o candidato, é atividade político-partidária. Eu fui promotor em Aguaí, presidente, 30 mil habitantes. Olha, o juiz, ele poderia passear na praça com uma camisa de um candidato? Não existia rede social. E aí vale o que eu venho dizendo já há muito tempo, em outras matérias, se aplica nessa, o que não pode no mundo real, não pode no mundo virtual. Por que ele não podia fazer isso e não pode fazer isso no mundo real e na rede social ele pode? É óbvio que não pode. A obviedade é patente. E, a partir dessa interpretação, o que fez o Conselho Nacional de Justiça? E que depois vou detalhar. O Conselho Nacional de Justiça, já para garantir a segurança jurídica dos próprios magistrados, disse, nós consideramos esses tópicos como tópicos que descumprem o artigo 95 da Constituição e descumprem a Lomã. Não expandiu nada, não criou nada de novo. O Conselho Nacional de Justiça, dentro da sua competência constitucional, de zelar pela magistratura e, se necessário for, punir, disse, olha, para nós, órgão competente constitucionalmente para isso, esses tópicos agora, alguns recomendações, outros vedações, esses tópicos significam respeitar esses tópicos, o respeito a esses tópicos significa cumprir o artigo 95 da Constituição, que prevê as vedações aos magistrados, e cumprir o artigo 35 e 36 da Lomã, cumprir os deveres dos magistrados. Foi isso que o CNJ fez. E tanto deu certo que, nesses 7 anos, nenhum juiz, nenhuma juíza, nenhum magistrado deixou de ir para as redes sociais com medo de ser mal compreendido se cumprisse os deveres da magistratura. E o percentual, como disse, de 18 mil juízes em 7 anos, 29 casos, são casos
excepcionalíssimos. A demonstrar também, faço uma segunda observação, que me parece importante. Por favor. Ministro Alexandre, até para Vossa Excelência poder beber água tranquilamente, é que houve, sim, magistrados que, diante da resolução, ministro presidente, optaram por deixar a magistratura, o que é legítimo, absolutamente legítimo. Olha, eu sou vocacionado à vida pública e eu não quero mais uma vida pública na magistratura, eu quero a vida pública dando opiniões políticas livremente. Mas na magistratura nós não somos livres para dar opinião política partidária ou eleitoral. É disso que se trata. E realmente aconteceu de alguns desses magistrados, que inclusive respondiam lá no CNJ, por isso que eu disse, no final, ao fim e ao cabo, nós arquivamos dos dois lados. Fomos bem equânimes, né? Aqueles que vestiam a cor X foi arquivado e os que vestiam a cor Y foram arquivados. Alguns deles, tanto do lado da cor X quanto do lado da cor Y, tinham tempo de aposentar, se aposentaram e foram manifestar nas ruas, nas redes sociais, as suas vocações políticas, as suas ideias políticas livremente. Mas, enquanto na magistratura, não tem como fazê-lo. Presidente, havia, naquela época, magistrados e magistradas, inclusive uma magistrada, que na comarca não aparecia para trabalhar. Mas, no programa Todo Dia da Jovem Pan, para comentar o cenário político e apoiar um determinado candidato, se sentia à vontade. Olha, isso é vedado pela Constituição e pela LOMAN, não precisaria nem essa resolução. Havia outro magistrado, e foi dito na tribuna, que ele fazia propagandas nas redes sociais, como ensinar os advogados, e cobrava, como ensinar os advogados a defender as causas perante o juiz, mas assintosamente, não era um professor, ele era um coach. Um coach. Né? E outros magistrados que queriam ser influencers. Olha, é absolutamente incompatível. Se nós pegarmos hoje e rasgarmos essa resolução ou declararmos inconstitucional, as mesmas vedações permanecem. Essa é a minha segunda observação, que me parece importante, inclusive em virtude do momento. Parece, presidente, boa parte da imprensa, alguns críticos do Supremo Tribunal Federal, parecem, ou por desconhecimento, ou por má interpretação, ou, infelizmente, muitos por absoluta má-fé, que não há vedações aos magistrados, e que os magistrados não observam e não respeitam essas vedações. Não há nenhuma carreira pública com tantas vedações como a magistratura. Já começam as vedações constitucionais. O magistrado não pode fazer mais nada na vida. Só o magistério. O magistério pode dar aulas, pode dar palestras. E como o magistrado só pode dar aulas e só pode dar palestras, passaram a demonizar palestras dadas por magistrados. Todas as carreiras podem ser sócio comercial, inclusive atuando, podem exercer em outros horários outra atividade. O magistrado não, pode dar aula e pode dar palestras. Por falta do que criticar, daqui a pouco também a má-fé vai para quem dá aula nas universidades. O magistrado não pode receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processo. O magistrado não pode ter ligação com o processo que julga. E o magistrado, todos os magistrados, inclusive os magistrados desta Suprema Corte, não julgam nunca nenhum caso em que tem ligação. E aí, presidente, volta a má-fé.
porque aqui não se pode dizer nem que é má interpretação, a má fé de muitas pessoas que querem prejudicar o Poder Judiciário e o Supremo Tribunal Federal, dizendo, e não se dão nem ao trabalho, que seria pelo menos uma má-fé honesta, se é que isso existe, de tentar disfarçar a ementa do julgamento, dizendo que esse tribunal autorizou os magistrados a julgarem casos onde seus parentes são advogados. Essa mentira absurda vem sendo repetida por ignorância, por má-fé, por outros interesses econômicos escusos de prejudicar esse tribunal, dizendo que o tribunal, por 7-4, declarou inconstitucional uma norma e, a partir disso, se autorizou que um determinado ministro possa julgar um caso que a sua mulher ingressou, que o seu filho ingressou. Veja, a má-fé é evidente. A regra de impedimento é clara. O magistrado, desde a primeira instância, desde lá o juiz de Aguaí, até o Supremo Tribunal Federal, ele está impedido de julgar qualquer caso que tenha qualquer das partes ou advogados, seus parentes. Mas, de forma absolutamente, eu diria, indigna, parte dos agressores a esse Supremo Tribunal Federal e com apoio lamentável de parte da mídia, vem repetindo essa mentira. Vários de nós aqui, presidente, nós acionamos já a nossa assessoria de imprensa para, reiteradas vezes, para esclarecer isso. E a imprensa continua. Então, fica aqui, com base no artigo 95, parágrafo único, inciso 2º, e regulamentado pelo Código de Processo Civil, as regras de suspeição e impedimento, fica aqui o esclarecimento, para que cessem essas notícias fraudulentas repetidas. Um magistrado, seja juiz, juíza de primeira instância, seja um ministro do Supremo Tribunal Federal, uma ministra do Supremo Tribunal Federal, não pode, está impedido de julgar qualquer causa que tenha como parte seus familiares ou como advogado os seus familiares. O inciso 3º do parágrafo único do artigo 95 da Constituição. É vedado ao juiz dedicar-se à atividade político-partidária. Atividade, e aqui é importante também esclarecer, a resolução, de maneira alguma, ela proíbe que o juiz tenha suas orientações, suas opções políticas, que o juiz no almoço de casa, o juiz no almoço de casa não pode mais falar sobre política. Seria conveniente não falar, porque política em almoço de família, de tempos para cá, não dá certo. Mas, eventualmente, se o magistrado for flamenguista, por exemplo, igual o ministro Cássio, ele não vai querer falar de futebol. Agora, se for corintiano, não vai falar de política, vai falar de futebol. Isso vai dependendo de cada casa. Ele não pode mais mandar um WhatsApp para o seu filho dizendo que vai votar. Não, pode. E até conversando com o ministro Cássio, e ele até gentilmente me mandou um trecho do seu voto. Obviamente não estava incluído, mas vamos deixar mais claro que, obviamente, as conversas em caráter pessoal podem e devem continuar normalmente, mesmo usando as redes sociais. Vale aquela regra que eu repito sempre. Na vida real ele não pode, uma conversa privada, apoiar A, apoiar X, apoiar Y. Então ele pode também numa conversa privada. Conversa privada é uma coisa.
Agora, comunidade no WhatsApp, em comarcas pequenas, que tenham todas as lideranças empresariais, políticas da cidade, isso não é conversa privada. O bom senso deixa isso claro, mas para evitar qualquer dúvida, já digo aqui, presidente, que vou incorporar na fundamentação essa questão específica trazida pelo ministro Cássio. A atividade político-partidária não é só se filiar a partido político. A atividade político-partidária não é só ser candidato, tudo isso vedado ao magistrado. A atividade político-partidária também é se utilizar da sua função, do seu cargo, do seu conhecimento na cidade, para influenciar eleições. Isso é atividade político-partidária, porque tem uma finalidade, e a finalidade de toda atividade político-partidária é chegar ao poder, conquistar os cargos. Obviamente, à medida em que um juiz, que um magistrado, ele se utiliza das redes sociais para influenciar a comunidade de um lado ou do outro, obviamente, ele está a exercer atividade político-partidária. O que fez o CNJ? Só deixou claro o entendimento que já era do próprio CNJ, para facilitar o juiz a não errar e não precisar ser processado. E volto a dizer, o êxito dessa resolução, ministro Dias Toffoli, sob a sua presidência, foi tamanho que, em 7 anos, 18 mil juízes, só 28 casos. Porque houve, da tribuna foi dito, eu não diria que 90% são homens e mulheres capazes, corretos, 99% que já não aderiam a essas práticas absurdas. E aqueles que assim faziam, uns preferiram sair, como bem lembrou o ministro Dias Toffoli, e os outros não, voltaram a cumprir a Constituição e a LOMAN. O cumprimento da Constituição e da LOMAN basta para regrar a magistratura. E, em alguns casos, aqui, eu sempre cito a fonte, citando o ministro Zanin, em alguns casos, se a Constituição não solucionou, se a LOMAN não solucionou, o Código Penal vai solucionar. É simples, basta aplicar. E foi o que fez o CNJ para dar mais segurança jurídica. A outra vedação, para lembrar os críticos de plantão, receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei, que é exatamente aqui, o magistrado pode receber por palestras, o magistrado pode ser acionista, o magistrado é sócio de determinada empresa ou é acionista, não pode? Pode. A Constituição diz, ressalvadas as exceções previstas em lei, e a LOMAN diz que não pode ser sócio dirigente. Se assim não fosse, ministro Cássio, nenhum magistrado poderia, por exemplo, ter alguma aplicação num banco, ações de um banco, é acionista do banco, então não vai poder julgar ninguém no sistema financeiro. Isso, Alexandre, teria que doar a sua herança a alguma entidade de caridade. Óbvio que todo mundo é livre para fazê-lo, mas se ele tem um pai e uma mãe que é acionista, né, de uma empresa, dona de uma empresa, ou de fazenda, vários magistrados são fazendeiros, vários magistrados são donos de empresas, e eles, não exercendo a administração, eles têm todo o direito de receber os seus dividendos. Isso são proibidos de ter a gestão. A gestão. Isso é não deixar o magistrado na bolha. Agora, falta um pouco de ética nas pessoas
que criticam sem ler a Constituição e a LOMAN. E, finalmente, é vedado ao magistrado exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. E aqui, ministro André, seria divertido se não fosse trágico. Várias propostas de disciplinar a magistratura, repetindo exatamente isso, como se não existisse. Não podemos mais permitir que um ministro, um juiz se aposente e no dia seguinte esteja batendo as portas do seu tribunal advogando. Olha, o artigo 95, parágrafo único, inciso 5º, prevê 3 anos de quarentena, enquanto para o Executivo, e nós somos do Executivo, são 6 meses no máximo 6 meses. Só que para o Executivo, no máximo 6 meses, recebendo o salário que recebia. No Judiciário, 3 anos não recebendo o salário que recebia. Então, presidente, nós temos que lembrar sempre e afastar a hipocrisia que reina hoje nesse país polarizado. A partir disso, da Constituição, a LOMAN vem e descreve os deveres do magistrado. E se nós pegarmos tópico a tópico, se nós pegarmos ponto a ponto a resolução, todos os pontos, a meu ver, todos os pontos se enquadram ou no artigo 95, parágrafo único, nos seus 5 incisos da Constituição Federal, ou nele disciplinado pela LOMAN. Olha, ninguém aqui iria dizer que ao magistrado é permitido, além da questão da atividade político-partidária, mas ninguém iria dizer que ao magistrado é permitido, nas redes sociais, emitir ou compartilhar opinião que caracterize discurso discriminatório ou de ódio. Liberdade de expressão. Mas, se nenhuma pessoa pode, porque é crime, aí, a aplicação do Código Penal do ministro Zanin, por que o magistrado pode? Patrocinar postagens com a finalidade de autopromoção com intuito comercial. Obviamente, com todo respeito ao doutor Godoy, Luciano Godoy, já tivemos oportunidade lá atrás, desde o tempo da Procuradoria, primeiro do doutor Luciano, depois da Justiça Federal, compartilhamos várias aulas juntos já. O magistrado que tira uma foto embarcando num avião da Emirates e posta no Instagram, ele não está fazendo propaganda da Emirates. Ele posta que comprou um carro novo, óbvio que não está fazendo propaganda da marca do carro. Aqui é muito claro. Ou intuito comercial, ou autopromoção, exatamente o caso citado anteriormente daquele magistrado que se autopromovia para vender pacotes para os advogados, pacotes de curso para os advogados. Associar a imagem à marca de empresas ou produtos comerciais, obviamente, é o magistrado que quer ser um influencer. Então, tudo aqui, e eu não vou detalhar cada um dos incisos, mas, a meu ver, não há nenhuma, seja das recomendações, seja das vedações, nenhuma que extrapole o artigo 95, parágrafo único, e nenhuma que extrapole os deveres do magistrado estabelecidos na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, a LOMAN, que, como bem dito também da tribuna, a LOMAN foi recepcionada, lei complementar 40 foi recepcionada pela nova Constituição Federal, até que sobrevenha uma nova lei ou
como chamado na Constituição, Estatuto da Magistratura. E também, presidente, eu gostaria aqui de acrescentar que, posteriormente, o próprio Conselho Nacional de Justiça editou, na verdade, aí foi a Corregedoria Nacional, editou o provimento 165, agora recente, em 2024, que trata de condutas e procedimentos em relação a períodos eleitorais, e acabou aqui vedando a magistrados, artigo 41, explicitando melhor ainda essa questão. São vedados aos magistrados e magistradas, sob jurisdição do CNJ, investidos ou não em função eleitoral. E aí foi, para dar mais segurança jurídica ainda, em 2 incisos e 2 parágrafos, foi disciplinando o que também poderia se entender como atividade político-partidária a partir da vedação constitucional. Aqui, presidente, até parágrafo 2º, que diz que é estimulado o uso educativo e instrutivo das redes sociais e de canais de comunicação para fins de divulgação de informações que contribuam para a promoção dos direitos políticos e da confiança social na integridade dos sistemas de justiça e eleitoral brasileiros. O que não se pode é fazer exercer atividade político-partidária. E isso, a resolução não só baseado, como eu disse, totalmente no que já regula os deveres e vedações da magistratura, o artigo 95, parágrafo único, e a LOMAN, mas também baseado nos princípios de Bangalore, baseados em soluções que foram apresentadas ou considerações que foram apresentadas para a criação de uma rede global de integridade judicial, em abril de 2018, Viena, na Áustria, também com essa preocupação dos riscos no uso das mídias sociais, também orientando os juízes a evitar o que não se pode fazer no mundo real, em virtude das vedações da magistratura, a evitar que repetissem no mundo virtual. A resolução, a meu ver, presidente, não tem nenhuma inconstitucionalidade, nem material e formal. Nós aqui já, por inúmeras vezes, admitimos que competência, está dentro das competências do Conselho Nacional de Justiça o poder normativo primário. Mas, nesse caso, nem exerceu propriamente o poder normativo primário, porque ele explicitou vedações já previstas na Constituição, previstas na LOMAN, adaptando-as ao mundo virtual, sem, ao meu ver, extrapolar qualquer princípio da reserva legal. Então, presidente, em virtude dessas considerações, eu já havia votado e reitero o meu voto no sentido da improcedência das ações diretas 6293, 6310, deixando claro, e assim o farei, se, obviamente, a tese for vencedora, farei na tese e na ementa, deixando claro a importante advertência levantada pelo ministro Cássio Nunes Marques, que não se aplica, obviamente, essa disciplina não se aplica às comunicações privadas, personalíssimas, estabelecidas pelos magistrados, com pessoas do seu círculo íntimo e mesmo em grupos restritos, grupos familiares, grupos de amigos, obviamente excluída comunidades, mas dessa forma já antecipo que será incorporado ao meu voto essa importante observação feita pelo ministro Cássio Nunes Marques. Obrigado, presidente.